Bem-vindos ao nosso canal Fonte da Fé Teologia. Eu sou o Rodrigo e estou aqui hoje para mais um vídeo da nossa sequência Você Sabia? Desta vez de número 4. Então vamos para o vídeo, roda a vinheta. Então, irmãos, eu trago hoje a curiosidade aqui para vocês de qual o maior livro que existe de toda a Bíblia e qual a sua autoria. No protestantismo nós temos 66 livros, a Bíblia protestante. A Bíblia ortodoxa, irmãos, contém 78 e a do catolicismo contém 73. Mas de todas as Bíblias, o maior livro que existe é o livro de Salmos. O livro de Salmos contém 150 salmos, mas a Bíblia ortodoxa contém um salmo a mais, contém 151. Só que esse salmo que é a mais, ele foi rejeitado pelos 3 ramos do cristianismo, então ele foi considerado um salmo, digamos, apócrifo, né? Ele não é baseado no cânon. Então, irmãos, nós temos aí, então, para responder essa pergunta, o maior livro que existe de toda a Bíblia é o livro de Salmos, contendo 150 salmos. E por que salmos e não capítulos, irmãos? Porque toda a Bíblia, os livros são referentes a capítulos, mas o livro de Salmos, na verdade, eles foram escritos não como um texto normal, uma escrita normal, mas sim como cânticos, louvores, porque no grego e no hebraico a palavra salmos significa cântico. Então eram os cânticos, os louvores, né, que Davi cantava. Davi, que foi um grande músico, ele chegou até a fazer Amós, o profeta Amós fala que ele criou instrumentos, né? Davi, que foi um grande músico. Então, por isso, eram salmos, que eram os cânticos. E existe também o Cântico dos Cânticos, que é o livro de Salomão, conhecido também como Cantares. Salomão, além desses livros que ele escreveu de Cantares, Provérbios, Eclesiastes, Salomão também, irmãos, muitos não sabem, ele tem um livro que é considerado apócrifo, que é os Salmos de Salomão. Foram então 18 salmos. E se você pesquisar aí, alguns vão dizer que contém na Bíblia ortodoxa esses 18 salmos de Salomão. Mas algumas teorias aí, que você procurar em estudos, a gente vai ver que foram rejeitados, até mesmo pela religião ortodoxa. Os 3 ramos do cristianismo rejeitaram esses salmos de Salomão, que foram o livro de Salmos de Salomão, que contém 18 salmos. Então, irmãos, voltando ao assunto dos salmos, que é o nosso foco, que é o maior livro de toda a Bíblia, contendo 150 salmos, qual a sua autoria? Irmãos, nós temos muitos salmos com autoria desconhecida, mas alguns que foram revelados ali pelos historiadores, teólogos, que foram afirmados, irmãos, que foram os autores dos salmos, são, primeiramente, ele foi datado desde o tempo de Moisés. O salmo mais antigo que tem é o Salmo de Moisés. Moisés escreveu o Salmo de número 90. Foi apenas este salmo que Moisés escreveu. E ele foi no decorrer, irmãos, até o período pós-babilônico, do cativeiro babilônico, que a turma de Israel esteve cativo em Babilônia. Então o povo de Israel esteve cativo em Babilônia. Então este período pós-cativeiro babilônico, que foi então o período dos Salmos de Moisés até esse período. Então foi no decorrer de 1000 anos. E aí então veio acontecer esta coletânea de Salmos. Aí fizeram então uma coletânea de Salmos durante este 1000 anos, no período de 1000 anos. Então, além de Moisés, que escreveu o Salmo de número 90, nós temos o mais conhecido ali de todos os salmos ali, o grande rei Davi. Davi compôs praticamente metade dos salmos. Foram 73 salmos somente de Davi. Então, 73 salmos de Davi, um salmo de Moisés, número 90. Também tivemos 2 salmos do grande rei Salomão, filho de Davi, que foram os salmos 72 e o salmo de número 127. Estes foram os 2 salmos de Salomão. Tivemos também os filhos de Corá, os descendentes de Corá, que foram em torno aí de 10 salmos, né? Alguns dizem 9, mas alguns vão dizer que foram 10, então foram em torno de 10 salmos
dos filhos de Corá. E também tivemos os salmos de Asaf. Asaf, que compôs 12 salmos. Isso mesmo, Asaf, 12 salmos. Foi um bom número de Asaf também. Então, Asaf, os filhos de Corá, Salomão, Moisés, Davi, e também tivemos os descendentes de Zerá, que foram Etan e Emã. Eles escreveram aí os salmos de número 88 e 89. Então, esses foram os autores do livro de Salmos que foram confirmados a autoria. Então, esta é a curiosidade, irmãos. O maior livro que existe na Bíblia é o livro de Salmos, contendo 150 salmos, e a autoria que foram esses que eu acabei de citar aqui: Davi, Salomão, Moisés, os filhos de Corá, os filhos de Zerá, né? E Asaf. Então, irmãos, agora eu quero relatar aqui qual o maior salmo que existe na Bíblia. Desses 150 salmos, existe um salmo que é o maior que existe. É o número 119. O salmo de número 119 é o maior salmo que existe na Bíblia, contendo 176 versículos. E o menor salmos que existe é o de número 117. O menor salmo é o 117, contendo apenas 2 versículos. Então, o maior salmo que existe é o de 119 e o menor, o de 117. Amém, irmãos? Então, eu deixo essa curiosidade para vocês aí. Espero que tenha ajudado vocês. Eu agradeço a todos que estão me acompanhando no canal, deixando o like, me assistindo. E que Deus possa abençoar a vida de vocês. E continue conosco no canal para que o nome de Deus seja engrandecido. Aqui temos oração, temos palavra, temos curiosidade. Então, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos em nome de Jesus. Deixo aqui o meu grande abraço e a paz de nosso Senhor Jesus.